Hoje a gente vai conversar sobre mais um Dividend King. Nosso foco hoje vai ser em um banco. Hoje a gente vai estar conversando sobre o Commerce Bank Shares. Então, se você quer ficar sabendo mais sobre ele, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também. E agora, vamos direto para o vídeo onde a gente vai entender tudo sobre essa empresa. Então, vamos lá. Vamos direto aqui para a tela do meu computador, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa empresa para ver se realmente vale a pena a gente investir nela e entender mais das características de um banco que é um rei dos dividendos, é um Dividend King. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender um pouquinho o que essa empresa faz. Ela é um banco, então a gente não consegue fugir muito disso, mas é um banco diversificado que possui diversas linhas de produtos financeiros. É um banco para pessoas e para pequenos e médios negócios. Faz a parte de wealth também, wealth management, que seria a gestão de patrimônio, planejamento financeiro e investimentos por meio de companhias afiliadas. Ela está presente em mais de 200 locais nos Estados Unidos e a sua receita é dividida da seguinte forma: 52% de sua receita é proveniente da parte comercial, 24% é proveniente da parte do consumidor, taxas e tudo mais, e 24% restante é a parte de wealth management, a parte de gestão de patrimônio. Alguns dados da Commerce Bank Shares. Ela possui cerca de 4.854 funcionários, dados de dezembro de 2019. Sua sede é em Kansas City. Um valor de mercado atual de 7 bilhões de dólares e 83 milhões. Seu preço no dia 1/6, que foi quando a gente montou essa apresentação, estava marcado em 63 dólares e 58 cents. E seu dividend yield é de 1,70%. Agora a gente vai enxergar um pouquinho do desempenho do Commerce Bank Shares. Diferentemente da empresa que a gente trouxe anteriormente, o Commerce Bank Shares ele teve uma performance bem acima do mercado. E aqui a gente consegue enxergar, por meio do S&P 500, que seria a faixa vermelha, o Commerce Bank Shares conseguiu ter uma overperformance, conseguiu ter uma performance acima do S&P 500 em 4,7% nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos valeu mais a pena a gente investir no Commerce Bank Shares do que no próprio S&P 500. Mas aqui vem o grande pulo do gato. O Commerce Bank Shares, que seu código de negociação é CBSH, teve uma performance acima do seu setor em 26,4%. Então, ele se destacou bastante de forma positiva frente ao seu próprio setor, o setor de Financial Services. E aqui a gente vê a performance também do seu setor, em verde. O setor de Financial Services performou abaixo do S&P 500 em 21,7%. Então, o Commerce Bank Shares teve um destaque bem grande nos últimos 5 anos, se a gente comparar com o S&P 500, mas principalmente com empresas do Financial Services. E como eu já citei, já dei até esse spoiler, ele é um Dividend King. Então, aqui a gente consegue enxergar a sua crescente nos seus dividendos. Ele apresenta um histórico de mais de 52 anos consecutivos crescendo seus dividendos, um payout médio de 35%. Seu payout marcado na data que a gente estava gravando aqui, marcado em 31,4%, e seu crescimento médio nos últimos 5 anos, o crescimento médio dos últimos 5 anos dos seus dividendos é de 8,9% ao ano, um crescimento bem grande e que possivelmente a gente não vai ter essa construção no longuíssimo prazo. A parte da lucratividade. Aqui algumas informações, a comparação que eu particularmente gosto de fazer, que é dele com o seu setor e com o mercado, com o S&P 500. Então, aqui a gente começa olhando a margem bruta. A margem bruta, basicamente, por ser bancos, né, a gente consegue enxergar que até o Financial Service também não possui. Isso daí é uma particularidade do setor de financial, já que a margem bruta nada mais é do que o lucro bruto dividido
pela receita líquida, mas sua margem operacional é bem alta, se a gente for comparar com o próprio setor, que é cerca de 1/4, e também o próprio S&P 500, que é mais de 3 vezes menor. A sua margem líquida é extremamente alta, 28,1%, já que eles cuidam muito da parte comercial, suas margens conseguem ser bem altas. Então, mais um ponto positivo para o Commerce Bank Shares. Seu retorno sobre ativos é de 1,4%, seu ROA, bem maior do que seus pares e também do que o mercado. O ROI, extremamente alto, se for comparado com o próprio setor e com o S&P 500. Ele só perde basicamente no Return on Invested Capital, no ROIC, que ele é basicamente a média do seu setor, mas é menor do que o S&P 500. Mas é extremamente importante a gente entender os conceitos, as métricas por trás, não simplesmente ficar olhando indicador por indicador. É importante a gente fazer essas comparações. Então, questão de qualidade, o Commerce Bank Shares é bem a média do seu setor e também do que a média do mercado, do S&P 500. Agora, fazendo um pouco diferente, dessa vez eu vou relacionar risco e retorno. E na parte de cima, como já citei no vídeo anterior, se você não conferiu, confere lá, onde eu fiz a análise de outro Dividend King, eu simplesmente considerei risco como volatilidade. É a forma que os acadêmicos consideram risco, como desvio padrão, volatilidade, enfim. Então, aqui eu trouxe algumas métricas para a gente enxergar a parte de risco e embaixo a gente entender sobre retornos. Melhor mês do Commerce Bank Shares foi muito bom, foi bem acima do seu setor, bem acima do S&P 500 nos últimos 5 anos. E seu pior mês foi melhor do que seu setor, mas pior do que S&P 500. Seu beta é bem maior do que do seu setor, apesar de seu pior mês não ser tão ruim quanto o seu setor. Seu beta é bem maior do que seu setor e um pouco acima do mercado. A volatilidade no último ano, 0,43, bem maior do que seus pares e do que os próprios S&P 500. O maior drawdown está muito próximo da média do mercado, que isso é extremamente bom, porque o drawdown, como eu já citei anteriormente, é você pegar a maior máxima e a maior mínima, você vê a distância e você dividir pela máxima, para você ver o quanto caiu do maior ponto até o menor ponto. Então, a gente vê um drawdown de 35%, que é alto, mas lembrando que a gente está passando por um momento de crise. Talvez se a gente fosse considerar esse drawdown no começo de 2019, poderia ter sido até menor. Mas, como a gente consegue enxergar até no gráfico, a volatilidade de um ano subiu muito. Sua volatilidade beirava o 0,20, 0,15, mas a partir de 2020, com essa derrocada do Covid, ele praticamente dobrou em 6 meses. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre seus retornos. Seus retornos, né, a gente vê a parte do Sentiment Score, que é basicamente utiliza de algumas métricas para entender se o mercado está mais otimista ou se está mais pessimista frente a essa ação. Então a gente tem um gráfico aqui com algumas médias exponenciais, as de 50 períodos, as de 150 períodos. A tendência se tornou de alta agora. Apesar de ter um beta maior, o seu retorno em 5 anos foi astronomicamente maior do que o seu próprio setor. Ele é bem mais posicionado, o mercado está bem melhor posicionado a ele do que ao seu próprio setor. Então ele teve um desempenho acima do S&P 500 e acima de seus pares nos últimos 5 anos. E basicamente, se você for olhar todos os retornos de 1, 3 e 5 anos, ele ganha de todos. E a parte de endividamento, por ser banco, o maior pico de endividamento que teve em 2020 não deu nem 0,7 o EBITDA. Então, super tranquilo. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre os statements, que é a parte de balanço, fluxo de caixa e também da DRE. Então vamos começar aqui pelo Income Statement, que seria a DRE. A gente vê uma receita crescente, interessante,
Lucro operacional crescente também, ótimo. Lucro líquido crescendo também, apesar de ter ocorrido um certo pico em 2018, mas crescendo também, isso é importante. Um lucro por ação crescendo, ótimo. As ações caindo, o average shares diluted caindo, ou seja, a empresa está mais recomprando ações do que lançando a mercado, então ela está concentrando mais o seu acionista do que diluindo. E seu lucro por ação, seu P/E ratio, tá na média. Se a gente for tirar a média dos últimos 5 anos, os 19,8 ou 20, preço sobre lucro, tá em tese alinhado com a média, um pouquinho acima da média. Agora, questões de balanço. O Commerce Bank Shares tem conseguido manter seu caixa bem alto, vem crescendo seu caixa. Sua dívida líquida caiu muito, tendo um pico em 2018 e caindo quase 10 vezes em 2 anos, em menos de 2 anos. Stockholders Equity, a gente vê crescendo também, isso pode ser um sinal bem positivo, um patrimônio líquido dos acionistas crescendo a um compound annual growth rate de 7,3%, isso daí é extremamente construtivo. Se a gente for olhar o gráfico na coluna de chart, a gente vai ver que o equity é uma escadinha, vem crescendo exponencialmente ano após ano. Aqui a gente vai enxergar algumas informações sobre o fluxo de caixa, sobre o cash flow. O operating cash flow, que seria o fluxo de caixa operacional, crescendo a uma taxa composta, um compound annual growth rate de 15,4%. O capex crescendo, mas crescendo a um CAGR menor do que o fluxo de caixa operacional, isso daí bem tranquilo. E também o fluxo de caixa livre crescendo bem mais do que seu próprio capex. E isso é o que a gente busca. Nos últimos 5 anos ele quase que dobrou o seu fluxo de caixa livre, isso é ótimo para o seu acionista. E a gente vê também agora a parte de profitability, ou seja, lucratividade, que a gente já tinha citado anteriormente, mas agora a gente vai enxergar historicamente. Nos últimos 12 meses, sua margem operacional é uma das maiores, 42,4%, isso é extremamente bom. Um ROA que está alinhado à média. Um ROI também está bem próximo da média, um pouco abaixo. E o ROIC, que está super tranquilo, está próximo ali das médias que a gente tem de 2015 e 2016. Então, a gente enxerga que o seu balanço, o seu fluxo de caixa é extremamente sólido, é muito bem estruturado. Agora vamos chegar um pouquinho do valuation, para a gente entender a última parte, para ver se realmente está barato. Então, agora vamos dar uma olhada aqui no preço sobre lucro, que é uma das métricas principais que as pessoas no mercado gostam de utilizar. O seu preço sobre lucro está próximo das médias, não, está acima da média. Sua média está em 16, 17, preço sobre lucro. Atualmente está beirando os 20, tá um pouco acima. O seu preço sobre fluxo de caixa está bem acima, está próximo das máximas. O seu preço sobre o valor patrimonial também está bem puxadinho, está na média, mas está um pouco puxado. O preço sobre vendas está na máxima, 5,4%. O seu dividend yield está um pouco abaixo da média, 1,7%. Sua margem líquida está na média, mas se a gente for utilizar aqui as principais métricas de valuation, eu diria que ele está utilizando apenas o valuation por múltiplos, ele está no preço ou um pouco acima dele. Ele está numa faixa, num canal ali bem próximo do seu preço estimado, bem próximo das suas médias. E agora a gente chega na minha precificação. Utilizando o meu método, o método da virada de chave, a gente consegue enxergar aqui uma certa precificação. Um valor presente em cerca de 69,41% seria o valor intrínseco, mas aplicando minha margem de segurança de 50%, eu consideraria uma entrada minha, bruta, em 34, 35 dólares. Sendo que o preço, hoje, no dia 1 de junho de 2020, está em 63,58. Então, eu diria que está caro, bem próximo do seu valor intrínseco. Eu esperaria uma certa oportunidade. Talvez, por ser mais sólido, eu poderia aplicar uma margem de segurança menor de 30%, 40%, fazendo uma entrada próximo dos 50 dólares.
mas tudo isso vai depender da sua estratégia e meus alunos sabem que eles têm essa liberdade e eu ensino eles a ter essa liberdade. Tranquilo? Então eu quero saber de você, o que você achou da empresa. Você investiria no Commerce Bank Shares? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!